Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bom, esse é o meu primeiro vídeo aqui. Vai ser mais uma conversa, um bate-papo. Esse é o primeiro formato. Não quero fazer muitas edições, quero apenas começar. O tema desse vídeo você já está vendo aí, que é meu primeiro vídeo, mas como é que foi o último evento. Para quem não me conhece, meu nome é Mike. Hoje eu tenho 29 anos, sou casado, cristão e estou em Taubaté, São Paulo, tá bom? Então, como é que foi o último evento? Antes, deixa eu contextualizar, eu gosto muito de participar de eventos de tecnologia, né? Sou empresário, mas no ramo da tecnologia, desenvolvo sistemas, aplicativos, enfim. E eu também gosto muito de empreendedorismo, sigo bastante influenciadores nesse sentido, Paulo Marçal, Thiago Nigro, Bruna Velar, enfim. E eu gosto de ter esse desenvolvimento pessoal, né? Eu converso bastante, então as pessoas que estão ao meu redor também gostam. Nós tocamos muitos assuntos em relação a isso. E ó, já vou começar uma novidade aqui para vocês, hein? Se você acessar hoje aí meuhabito.br, é um aplicativo de hábitos que eu estou desenvolvendo, né? Ele já está em produção e estou criando mais features, né? Por enquanto você vai lá cadastrar seu hábito com inteligência artificial. Você só precisa escrever um bom título e uma boa descrição do que você quer. Ele já vai gerar um hábito para transformar numa rotina e também dias de execuções. Mas cara, esse não é o lance do vídeo. Mais pra frente eu vou fazer um vídeo sobre só isso, mas vou dizendo aqui, né? O que vem na minha cabeça. Bom, então, esse evento foi lá em Alphaville, foi a tríade, o evento do Rafael, né? Pessoas chamam ele de Rafa. Foi um evento muito legal no sentido de a busca de entender como que é o ecossistema, né? Como é que funciona. Por quê? Primeiro, se você for para esse evento, talvez querendo aprender alguma coisa, você vai ter que se transformar a si primeiro. Mas, o que eu comecei gostando do evento? Comecei porque, nossa, quando a gente entrou, a atmosfera estava diferente. O evento foi dentro de uma igreja, acho que é Adafa, não sei como é que se pronuncia, mas foi numa igreja, então já é um ambiente diferente, né, quando você está indo para uma igreja. E dentro disso, quando a gente chega no evento, começou o credenciamento às 8 horas da manhã e as palestras iam começar às 9. Mas como todo evento é muita gente, cara, tinha mais de 2.000 pessoas lá. Então, para poder essas pessoas entrarem dentro do evento é uma logística bem grande, né? Teve uma fila enorme para o pessoal que não era dos ingressos mais caros, né? Das entradas mais caras. Basicamente, eu também estava lá, o meu era um Diamond. E foi eu e 3 amigos, como você viu, né? O apóstolo, que é o líder da igreja, onde eu estou, né? 3D, que além do meu padrinho de casamento, o apóstolo também é meu padrinho de casamento, mas o 3D é meu padrinho de casamento também, meu amigo, também da igreja. E o Roger, que é meu amigo, não é meu padrinho de casamento, mas ele quis ir e participar dessa oportunidade que basicamente gerou, né? Era para ir o nosso amigo Diego, mas ele estava de mudança, infelizmente não deu para ele estar participando junto com a gente, aí o Roger foi lá e aproveitou essa oportunidade. Bom, voltando. E aí, quando a gente chega lá no evento, a gente já participa da fila, a gente vê como a igreja, cara, lotado lá já o salão principal, tinha uma área, a gente entrava do lado direito, era primeiro revistado, né? Depois a gente ia, pegava nossa credencial, e aí já entrava dentro do evento, já tinha uma área de café, e também tinha um salão, tinha banheiro, tinha alguns estantes lá de alguns patrocinadores do evento, pô, bem bacana. E entrando na parte mesmo onde aconteciam as palestras, era a igreja, várias cadeiras, tinha vários tipos, né, de entrada, então a Diamond foi a geral, né, que nós estávamos, mas tinha VIP e também tinha outra que eu esqueci, eu esqueci o nome agora. Tinha uma entrada que era bem mais cara, que era um acesso totalmente diferenciado, você podia ter acesso ao camarim, enfim. Mas qual que é a intenção? A gente entrou e já estava tocando louvor. E já tinha louvores sendo tocados, então as pessoas já estavam numa atmosfera de adoração, então foi algo bem diferenciado. Foi o primeiro evento que eu fui que teve essa... Nossa, eu balanço aqui, balanço a câmera, desculpa. E foi o primeiro evento que teve uma atmosfera diferente nesse sentido, né? Não foi só palestra. Então começou com um propósito. Eu acho isso muito bem interessante.
E as palestras, na realidade, né, foram 2 dias, sexta e sábado, as palestras elas partiram muito mais de experiências, né, visões e também para onde você poderia seguir. Então só teve o Davi Braga, que basicamente ele deu uma aula, né, de como você fazer a prospecção, como que você fazer a atração, como você fazer esses processos dentro da sua empresa. Foi bem legal a palestra do Davi Braga. Para quem viu ele no Shark Tank, né? Então é bem legal ver ele pessoalmente e ver ele palestrando nesse sentido, mas o restante foram mais experiências e pequenas metodologias em si, entendeu? E bastante gente estava esperando sim o Pablo Marçal para poder fazer as palestras, e o interessante é que ele chegou lá tranquilão de bermuda, camiseta, palestrou, e as falas dele foi mais sobre a vida, né? Ele bateu muito no ponto de plantar, né? De que ele falou até de que você planta uma semente de milho, você pode colher mil sementes, né? Só que depende da terra, depende do calcário, depende do sol, depende da água, enfim. Mas basicamente para você fazer uma analogia para a sua vida, né? Em geral, o evento vendeu em si. Três, na minha opinião, tá? Totalmente na minha opinião. Mas o que vendeu? Três visões, né? 3 propósitos. E quais são eles? O primeiro, você precisa comprar acesso. Nossa, você já está indo no evento, já está pagando caro, já está pagando. A gente ficou no Airbnb. Você paga hotel, Airbnb, gasolina, você tem que comer. Então tem uma logística para você participar desse tipo de evento, né? Mas ainda lá você descobre que você precisa comprar mais acesso. Porque vendeu mentorias, vendeu mentoria com o Rafa e o Bruno Avelar, e mentoria com o Rafa e o Pablo Marçal, e se eu não me engano no final vendeu mais a mentoria do Rafa em si. Qual que é a intenção disso daí? Cara, a gente precisa, literalmente, para estar no network, no ecossistema, comprar esse tipo de acesso. O porquê disso daí? Porque essas mentorias, a gente está comprando uma mentoria de uma pessoa, e essa pessoa tem um ecossistema com outras pessoas. E tudo agrega valor, né? Mas, na minha visão, você precisa comprar acesso, mas você precisa ter uma estrutura antes. Não adianta você chegar, você às vezes não é especialista naquilo que você faz, às vezes você pega e acaba não sabe se comunicar, se relacionar, não começou nem, às vezes, produzir um conteúdo, e sua área não precisar de produzir conteúdo, você tem que ser muito bem posicionado, pelo menos em relação ao seu mercado. Então, quando você compra esse acesso, você chega até lá, participa da mentoria, e você vai falar o quê? Entendeu? Por exemplo, eu poderia chegar lá, comprar a mentoria e falar, eu desenvolvo sistemas, desenvolvo aplicativos. Mas o que vai agregar valor para o meu mentor? Ou como que o meu mentor vai me relacionar com outra pessoa, né? É bem interessante que nós podemos ter esse nível de mentoria dentro da igreja. Se você não vai para uma igreja, se você não tem um pastor, é muito interessante que você participe dessa experiência, tá? Eu tô indo para uma visão cristã aqui, uma questão mais evangélica aqui, mas que você busque um mentor de vida mesmo, para que possa te direcionar. E a Bíblia nos diz que é melhor caminhar de 2 que de 1. Eu, como sou casado, já sou um com a minha esposa. Então, caminhar de 2, buscar um mentor, buscar alguém que possa realmente falar na sua vida com uma visão de fora. E normalmente é bom buscar pessoas que de 3 formas possíveis. A primeira, elas estão onde você quer chegar, ou elas voltaram da onde você quer chegar, ou elas estão indo também para onde você quer chegar. Porque, né, já é claro, se essa pessoa está onde você quer chegar, você vai já ter a visão de mundo, ela já tem a visão de mundo e vai adaptar isso na sua vida para que você crie processo para poder chegar até lá, tá? Agora, se essa pessoa, ela está voltando da onde você quer chegar, eu acho que, cara, a pessoa fala, putz, mas não deu certo para ela voltou e tudo mais. Mas, cara, imagina a experiência que essa pessoa tem. Essa experiência que, nossa, ela tava lá, ela viu o bom, ela viu o mal. E aí ela fala, olha, esses são os pontos que eu achei importantes, esses são os pontos que eu achei, os pontos que eu achei bom e os pontos que eu achei ruim. E aí você vai filtrar. Porque você precisa pegar essas informações e colocar a sua visão de mundo. Mas é legal que, a partir do momento que uma pessoa disse para você como é que foi, você já vai mais preparado, né? Então, a segunda pessoa e a terceira pessoa que está indo.
Então, cara, se você estiver numa frequência, numa energia que essa mesma pessoa está indo com você, é diferente porque vocês podem colocar um propósito juntos, descobrir juntos, trocarem esses feedbacks e tudo mais. Então, esse primeiro ponto é o acesso, né? É você pegar e ter essa visão de que, pô, você precisa estar nesses lugares. Cara, é Jota. Eu vi esses dias um vídeo de Jota, foi até o apóstolo Eduardo que me enviou no Instagram, que o Jota, ele no início, ele comprava muito acesso e eventos, principalmente VIPs, para networks e também para falar o que ele fazia, né? Então, esse vídeo aqui também é para eu poder fazer isso, para eu poder falar um pouco da minha visão de mundo e tudo mais, enfim. E também me familiarizar em conversar com a câmera e conversar com as pessoas. Bom, esse é o primeiro item, acesso. O segundo ponto aqui, você precisa, cara, começar. Independente do que você faça, você precisa começar e começar o quê? A produzir conteúdo. É isso que eu tô fazendo aqui. Opa! Nossa, vamos voltar aqui, eu vou voltar. Beleza. Então, o segundo ponto é você precisa começar a produzir o quê? Conteúdo. Olha só que legal aqui. Bom, qual que é o lance de você começar a produzir conteúdo? É que não é lembrado. E olha, você precisa criar tem que ter marketing. Para você começar a fazer captação, né, de pessoas, as pessoas vão te buscar. Então, você que já tem um time comercial, você que já tem um SDR, você já tem um social sales, você já sabe que, cara, é muito importante não só fazer o tráfego pago, não só ter canais de aquisição de clientes, né? Mas que você tenha uma forma desses clientes te encontrarem. Então, eu acho que a produção de conteúdo é um dos principais canais de aquisição, porque elas conhecem a sua visão, conhecem a sua linha de raciocínio, e a partir disso elas podem comprar o seu produto, né, ou o seu serviço por quem você é e também pelos valores da sua empresa, tá bom? Esse é o segundo ponto. E o terceiro ponto é que, além de você comprar esses acessos, além de você começar a produzir conteúdo, você não pode parar, você tem que continuar, entendeu? Nossa, mas o óbvio precisa ser dito, eu sei que eu preciso produzir conteúdo, eu sei que até esse lance de acesso é um pouco diferente, talvez nem todos saibam, mas eu sei que eu não posso parar. Cara, começa. Eu tinha muita dificuldade com a câmera, assim, me comunicar, mas eu acho que é muito interessante a gente começar. Esse é o meu começo, muito legal. Nossa, no início aqui eu comecei e parei várias vezes, mas saiu esse primeiro vídeo. E eu acho que essa primeira parte, assim, para não ficar um vídeo muito extenso, eu acho que essa primeira parte de como é que foi o evento, quais são os 3 objetivos principais que te passou, e claro, além dos ingressos do evento, ele gostaria de vender algo a mais para você, uma mentoria. Mas, qual que é a dica que eu dou aqui para você, para a gente poder finalizar aqui? A dica é o seguinte: quando você for para um evento, principalmente nesse segmento, vá preparado. Vá preparado para alimentação, vá preparado para onde você for dormir, pega um lugar legal para que você possa ter uma boa noite de sono. Você tente dormir cedo e para acordar cedo, para você poder ficar um dia inteiro no evento. O evento começou às 9, terminou às 10, era um dia inteiro de evento. Já se prepare para onde você vai almoçar, tá? E olha, se você quiser expandir a sua visão de mundo, você quiser estar no meio dessas pessoas, vá preparado financeiramente para comprar um acesso. Foi divulgado lá, que, pelo menos com o Bruno Avelar, ele estava oferecendo uma mentoria de 150 mil, tá? E dessa mentoria de 150, quem tivesse ali acesso só para 20 pessoas, teria que dar 50 mil de entrada. Então a pessoa já teria que dar 50 mil de entrada, o restante ela poderia parcelar, né? E depois teve o pessoal que foi lá no palco e depois foi para a área interna para poder finalizar a compra, teve mais detalhes. Esses são os detalhes que foi divulgado em público lá, tá? Então vai preparado, porque às vezes você quer ter a oportunidade de estar lá com o Paulo de Marçal, ser mentorado por ele, participar do método IP, enfim. Só que vai preparado não só financeiramente, mas também estruturado com muito bem o que você quer, sendo bem objetivo, entendeu? Porque a oportunidade chega, mas nós não podemos ir de qualquer forma. A gente precisa estar muito bem alinhado. Então, obrigado por você que ficou até aqui. Agradeço demais por você que assistiu. E é isso, pessoal. Vão ter mais conteúdos.
e espero que você continue aqui dentro desse canal e você que está assistindo das redes sociais, Instagram e tudo mais. Espero que você continue e valeu, pessoal. Valeu.